Aproximações estimativas. Em várias situações, pode não ser necessário saber a resposta exata para uma questão numérica. Por exemplo, se queremos saber a distância da Terra à Lua ou a população de Brasília, respostas aproximadas de 384 mil quilômetros, 2.500.000 habitantes, podem ser suficientes. Mas se o número for decimal, como eu faço? Você pode aproximar para um valor inteiro, ou decimal mais simples, para ter apenas uma estimativa. Veja o exemplo 1. Veja como arredondar o decimal 28,135 para a dezena mais próxima. Primeiro observe que 28,135 está entre as dezenas 20 e 30, certo? Ó, aqui nós temos as dezenas 20 e a dezena 30 nessa reta numérica dele. Ok? Ó. Por isso dizemos que 20 e 30 são as dezenas mais próximas de 28,135. E indicamos isso como 20 é menor do que 28,135, que é menor do que 30. Como 28,135 está mais próximo de 30, dizemos que 30 é o arredondamento de 28,135 para a dezena mais próxima. Ok? Aqui nesse exemplo, ele foi colocado na reta numérica. Como 28 está mais perto do 30 do que do 20, a gente arredonda ele para 30. Ok? Segundo exemplo que a gente tem aí. Vamos arredondar o decimal 28,135 para a unidade mais próxima. Agora não é mais para dezena, tá, pessoal? Mudou? Agora a gente quer arredondar ele para a unidade mais próxima. Veja, 28,135 está mais próximo do 8, aqui ó, do 28, ou do 29? 28. Como ele é? Do 28, né? Porque esse 135 aqui me diz que a unidade foi dividida em 1000 partes e eu só peguei 135 partes. Então, ele está mais perto do 28, ok? De maneira semelhante, ó, já estou aqui na letra B. De maneira semelhante, isso aqui já está na página 30 de vocês. Considerando os décimos e representando em uma reta numérica, temos que 28,1 é menor que 28,135, que por sua vez é menor que 28,2. Numericamente, escrevemos que 28,1 é menor que 28,135, que é menor que 28,2. Podemos dizer que 28,1 e 28,2 são os décimos mais próximos de 28,135. Como 28,135 está mais próximo de 28,1, dizemos que o seu arredondamento é 28,1. Olha só, queridos, para arredondar 28,135 para o centésimo mais próximo, vamos representá-lo também em uma reta numérica. O interessante, queridos, aqui, e já quero chamar a tua atenção, é que quando a gente está no 5, a gente está bem na metade. E agora, o que a gente faz? Como que a gente arredonda? Observe que 28,135 está posicionado exatamente na metade da distância entre os centésimos, 28,13 e 28,14. Quando isso ocorre, fazemos o arredondamento para cima, isto é, 28,14. Queridos, então, isso aqui é uma coisa muito importante na regrinha do arredondamento, tá bom? Quando você está exatamente na metade, você arredonda para o número maior. Ok? Aqui no exemplo 3, então, diz o seguinte. Carlos foi a uma padaria e comprou alguns produtos com os preços dados abaixo. Para fazer uma estimativa de quanto pagaria, ele arredondou cada valor em reais para uma unidade mais próxima. E então adicionou. Então, veja só. O Carlos comprou alguns produtos, certo? R$ 3,82 ele arredondou para R$ 4,00. R$ 1,65 ele arredondou para R$ 2,00. R$ 4,15 ele arredondou para R$ 4,00 e R$ 5,37 ele arredondou para R$ 5,00. Ele arredondou para baixo, perceba isso aqui. Os outros ele arredondou aqui, ó, o 3,82 ele arredondou para cima, o 1,65 ele arredondou para cima, 4,15 ele arredondou para baixo e 5,37 ele arredondou para baixo. Consegue perceber que há um motivo para ele ter feito isso? Olha só, 3,82, 80 centavos já passou da metade. Já passou de 50 centavos, então ele arredondou para cima. R$ 1,65, a mesma coisa, 65 centavos. 60 centavos já passou da metade. Então ele arredondou para cima, para R$ 2,00. R$ 4,15, 15 centavos é menos do que a metade de R$ 1,00. Então ele arredondou para baixo.
5,37. 37 é menos do que meia metade de R$1, certo? É menos do que 50 centavos. Então, ele arredondou para baixo. E depois ele somou. 4 mais 2 dá 6, mais 4 dá 10, mais 5 dá 15. Dessa maneira, Carlos estimou que gastaria por volta de R$15 na padaria. Em uma loja, o preço de um par de sapatos é R$ 127,45. Márcia conseguiu um desconto de R$ 13,80 para estimar quanto pagaria. Ela arredondou os valores em reais para a unidade mais próxima e então subtraiu. Então, olha só, R$ 127,45, mas ela conseguiu um desconto de R$ 13,80. O que ela pensou? O 127,45, ó, como 45 centavos é menos do que a metade de R$1, ela arredondou para 127. O desconto de R$ 13,80, como 80 centavos é mais do que a metade de R$1, é mais do que 50 centavos, ó, 8 é maior do que 5, então ela arredondou para 14 e fez 127 menos 14, chegando aí ao valor de 113. Portanto, Márcia estimou que após o desconto pagaria por volta de R$ 113 pelo par de sapatos. Ela sabia que ia dar um pouquinho diferente, mas bem próximo disso. Netuno é um dos planetas mais afastados do Sol e também o mais lento. Sua velocidade média na órbita ao redor do Sol é de 5,43 km por segundo. Por outro lado, Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, viaja 8,81 vezes mais rápido em sua órbita. Para estimar a velocidade média de Mercúrio, arredondamos 8,81 para a unidade mais próxima e 5,43 para o décimo mais próximo. 5,43, olha só, quando a gente vai arredondar pelo décimo, tá? Você olha aqui para o lugar do décimo, mas o que vai ditar a regra para o arredondamento é quem está ao lado dele. Quem é que está ao lado do teu décimo? O centésimo, o número 3. O número 3 é maior ou menor que 5? Ah, é menor que 5. Então, você arredonda para baixo. O teu décimo fica 5,4. Agora, olha o 8,81, está mandando nós arredondarmos pela unidade mais próxima. Qual é a unidade? A unidade é o próprio 8. Então, eu vou olhar para quem está ao lado da unidade, que é o décimo. Ah, o décimo também é 8. 8 é maior que 5. Logo, eu vou arredondar minha unidade para cima. Então, ao invés de 8, eu vou arredondar para 9. E aqui a gente fica, então, com 5,4 vezes 9. Uma conta normal, depois a gente só conta quantas casas após a vírgula. 9 vezes 4, 36, né? Sobe o 3. 5 vezes 9, 45, mais o 3, 48. Tinha uma casa após a vírgula, que também tem apenas uma casa após a vírgula, certo? Lembrando, então, da multiplicação de decimais. Portanto, a velocidade média de Mercúrio em sua órbita ao redor do Sol é de aproximadamente 48,6 km por segundo. Temos aqui ainda a letra D, ó. Jaqueline quer estimar o preço por quilo de um saco de laranjas que custa R$19,80, esse é o preço, e pesa 5,35 quilos, ou seja, 5 quilos e 350 gramas. Ela arredondou os valores e dividiu assim. 19,80 dividido por 5,35, para ela fazer de cabeça, ficava mais difícil, então ela fez assim, pensou em R$20, certo? E dividiu por 5 quilos. Logo, 20 dividido por 5 é fácil, né? Tá na tabuada ali, é 4. E dessa forma, ela entendeu que o quilo de laranjas estava sendo vendido por aproximadamente R$4. Queridos, aqui tem alguns exercícios, certo? Que vai ser a sua tarefinha da sua próxima aula do E-Class. E depois a gente corrige, então, na próxima aula Zoom. Só quero explicar aqui rapidinho para você um pouquinho dos exercícios. Então, você tem aqui, ó, na 26, pedindo que você arredonde o número 132,735 para o valor decimal indicado. Ele te pede para arredondar pela centena mais próxima, pela unidade mais próxima, pelo décimo mais próximo e pelo centésimo mais próximo. Queridos, presta atenção, tá? É igual a prof. vinha explicando. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer só a letra A para ficar já explicadinho, tá? Centena mais próxima, quem é a centena? Ah, minha centena é 1, ok? Mas lembra que o que dita a regra para mim do arredondamento é quem está ao lado. Ou seja, eu vou olhar para a dezena. A dezena é esse 3, né? 3 é maior ou menor que 5? Ah, 3 é menor que 5. Logo, vamos arredondar para baixo. Então,
Como que fica a minha centena mais próxima aqui? 100, ok? Beleza? Cuida que depois aqui na letra B você vai arredondar pela unidade, na letra C pelo décimo e na letra D pelo centésimo, tá? Agora aqui você tem a Regina comprando 3 brinquedos e ela vai fazer um arredondamento igual a gente viu aqui, ó, nesses exemplos aqui, tá? Deixa eu... Tá? Ali naquele exercício serão arredondamentos parecidos com esses que a gente viu aqui, ok? Então, para trabalhar com a 27, pensa naqueles arredondamentos ali. Na escola de Guilherme, as notas são dadas com uma casa após a vírgula. No cálculo da média, queridos, média, tá? Lembra daquela aula que a prof fez para vocês de estatística, probabilidade e o coronavírus. E lá a prof ensinou a fazer cálculo de média, ok? Como que a gente faz cálculo de média? É uma divisão, tá? Lá no caso do coronavírus, a gente pegava o número de mortes dos últimos 30 dias, daquele dia da aula que a prof fez, e dividimos esse total por 30 para conseguir a média de morte diária. Aqui, se ele tem 4 provas no bimestre, nós vamos fazer o quê? Somar essas notas e dividir por 4, e assim a gente descobre a média do Guilherme, tá bom? Aqui na 29, Pedro observou em um posto que o litro da gasolina era R$ 4,28. Ao abastecer seu carro, a bomba marcava que deveriam ser pagos R$ 119,84. Utilizando a aproximação, faço uma estimativa de quantos litros Pedro colocou no tanque do carro. Queridos, essa 29 vai ser muito parecida aqui com a letra D, tá? Essa 29, pensa bastante no que a gente viu aqui na letra D para você fazer a 29, ok? Depois você tem ali o exercício 30 e tem o desafio, tá? No exercício 30, você também vai trabalhar aí com a ideia do arredondamento e da estimativa, e no desafio, você também vai trabalhar aí com uma estimativa em que você vai utilizar multiplicação e também divisão de decimais, ok? Você já tem condições de fazer todas essas atividades, faça esses exercícios para nós corrigirmos na próxima aula. Tá bom, queridos? Sei que vocês são aí muito capazes, tá? São competentíssimos e estão super comprometidos com as nossas aulas. A prof fica muito feliz com isso, tá? Um beijinho, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!